Vamos abrir a palavra de Deus, Mateus 22, de 1 a 14. A leitura do texto da palavra de Deus, Mateus 22, de 1 a 14. Vamos ouvir esta parábola que Jesus contou. Tem um significado maravilhoso. Então Jesus, tomando a palavra, tornou a falar-lhes em parábola, dizendo: O reino dos céus é semelhante a um certo rei que celebrou as bodas do seu filho, e enviou os servos a chamar os convidados para as bodas, e estes não quiseram vir. Depois enviou outros servos, dizendo: Dizei aos convidados: Eis que tenho o meu jantar preparados, os meus bois e os cevados já mortos, e tudo já pronto, vinde às bodas. Porém eles, não fazendo caso, foram um para o seu campo, outro para o seu tráfico. E os outros, apoderando-se dos servos, os ultrajaram e mataram. E o rei, tendo notícia disto, encolerizou-se e, enviando os seus exércitos, destruiu aqueles homicidas e incendiou a sua cidade. Então diz aos servos: As bodas, na verdade, estão preparadas, mas os convidados não eram dignos. E depois as saídas dos caminhos, e convidai para as bodas a todos os que encontrardes. E os servos, saindo pelos caminhos, ajuntaram todos quantos encontraram, tanto os maus como bons. E a festa nupcial foi cheia de convidados. E o rei, entrando para ver os convidados, viu ali um homem que não estava trajado com um vestido de núpcias, e disse-lhe: Amigo, como entraste aqui, não tendo vestido nupcial? E ele emudeceu. Disse então o rei aos servos: Amarrai-o de pés e mãos, levai-o e lançai-o nas trevas exteriores. Ali haverá pranto e ranger de dentes, porque muitos são chamados, mas poucos escolhidos. Maravilhoso Pai, a tua palavra fará e prosperará, porque a tua palavra é viva, a tua palavra é penetrante, a tua palavra discerne, a tua palavra é apta. A tua palavra fará, pelo ministério do Espírito Santo, na vida do Senhor Jesus Cristo, em nome dele. Amém. Segundo Jesus apresentou nesta parábola, encontramos aí três classes de convivas ao reino de Deus. Três classes de convidados para o reino de Deus. O ponto de partida é que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que crê não pereça, mas tenha vida eterna. Do ponto do Pai, é para toda a humanidade, sem discriminação, a sua graça, a sua misericórdia, a sua bondade. Mas o que Jesus contou aqui é o lado da reação da humanidade ante este convite de amor do Senhor. O plano dele não exclui uma pessoa do universo. Mas a reação é que faz a diferença. Nós encontramos, eu até já vou adiantando,
uma classe dos que rejeitam. Em seguida, uma classe dos que tentam entrar sem condição. E, finalmente, aquela classe dos que são qualificados realmente entram para dentro do reino de Deus. E você pode notar, mais uma vez, que este plano de Deus é chamar, é atrair, é insistir, é convidar de todas as maneiras a todos para que venham participar deste reino e desta glória de Deus, assim como ele está apresentando o seu chamado gracioso no capítulo 2 de 1 Tessalonicenses, o versículo 12, muito especialmente mostrando que o seu chamado não apresenta discriminação e para onde ninguém deveria perder o endereço. Exortamos, consolamos e admoestamos para viverdes por modo digno de Deus, que vos chama para o seu reino e glória. Amém. Ele nos está chamando para o seu reino. Todos estão chamados. Quando se encerrou aquela parábola que foi lida, o Senhor Jesus concluiu assim: muitos são chamados, mas os escolhidos são aqueles que são qualificados para participarem do reino dele. Quando o Senhor Jesus apresentou-se aqui na terra, da parte do Pai como Salvador do mundo, não foi o primeiro rejeitado. Nós até encontramos uma tremenda expressão da palavra de Deus em Jeremias, capítulo 2, os versos 10 a 13, onde Deus lança uma lamentação, dizendo: isto é de estarrecer, isto é uma coisa tremenda, é um absurdo este gesto de rejeição a Deus que este povo profere. Porquanto passai as ilhas de Quitim e vede, e enviai a Quedar, e atentai bem, e vede se sucedeu coisa semelhante. Houve alguma nação que trocasse os seus deuses, postos não serem deuses? Todavia, o meu povo trocou a sua glória pelo que é de nenhum proveito. Espantai-vos disto, ó céus, e horrorizai-vos. Ficai verdadeiramente desolados, diz o Senhor, porque o meu povo fez as suas maldades, a mim me deixaram o manancial de águas vivas e cavaram cisternas. Cisternas rotas que não retêm água. Vamos explicar mais a miúdo este fato. Nunca houve mesmo, porque o povo idólatra adota um Deus, depois adota mais um Deus, depois adota mais outro Deus, de repente ele adota mais uma dúzia de deuses de uma vez. Ele vai adotando os deuses. Nunca se deu, como Deus está dizendo, que eles chegassem aqui e dissessem: olha, esse Deus aqui não presta, vamos colocá-lo de lado, vamos substituí-lo agora por esse. Nunca houve isso. Deus disse: este povo tem por fim não trocar deuses, mas sim somá-los. Quantos aparecerem
estão eleitos. Porém Deus disse, é de estarrecer, porque comigo fizeram exatamente diferente. A mim me substituíram. É uma rejeição. Eles nunca rejeitaram os seus ídolos. Mas se houve algum mais importante, foi também adotado. É por isso que nós temos que nos despertar diante desta forma errada de pregar a aceitação de Cristo. Não está certo, porque isto traz um passo errado para esses aceitadores de deuses. Eu até tenho a impressão que o conceito de aceitar Cristo tem a origem no sistema idólatra. Uma missionária pregava para um grupo de hindus, senhoras hindus. E todas as vezes que ela perguntava, quem aceita Jesus Cristo aqui? O auditório todo dela levantava a mão. Quem aceita fica em pé, todo mundo ficava em pé. Quem aceita vem aqui na frente, todo mundo vinha à frente. Só que não mudava nada, ficava tudo do mesmo jeito. Elas saíam dali, iam lá para os seus cultos brahmanistas e budistas e muçulmanos e outros mais. Mas a missionária queria ver uma diferença. Acontece que aceitar Cristo aí não funciona. Então ela quis verificar este caso. Chamou uma daquelas amigas que já havia aceito bem umas 20 vezes o Cristo que ela pregara e disse, escute, eu queria saber uma coisa. Por que vocês aceitam Cristo, hein? Eu noto que vocês, todas as vezes que eu prego, vocês aceitam Cristo. Ela disse, eu vou lhe explicar. Acontece que nós já aceitamos o brahmanismo, já aceitamos o Buda, já aceitamos o Maomé, já aceitamos este, aquele, e esse Jesus que a senhora trouxe aqui também nós aceitamos. De modo que Cristo fica sendo um deles, não o único. O processo está errado. Dali então, esta missionária tomou uma decisão, resolvendo o seguinte: proponho que agora vocês se entreguem a Cristo. Agora a entrega é a um só. E ao entregar-se a este, não dá mais para ser de outros. A entrega é a um só. E na primeira ocasião que ela propôs que se entregassem a Cristo, as senhoras ficaram se entreolhando. Ela convidou que viesse à frente aquela pessoa que se entregasse a Cristo. Houve um silêncio profundo no auditório. E dali a pouco levantou-se uma senhora chorando. E veio para a frente e disse, eu me entrego a Jesus Cristo. Agora é só Ele. É só Ele. É só Ele. Eu sou agora somente dEle. Somente a Ele eu me entrego. Isto implicava, portanto, na renúncia de tudo mais. Quando
quando saíram da reunião, aquela mulher que se entregara a Cristo já começou a ser perseguida, censurada, criticada, escarnecida pelas demais senhoras. E dali então, bem poucas pessoas vinham se entregar a Jesus nas suas pregações, só que acontecia uma coisa: quem vinha se entregar, se entregava mesmo, e se tornavam de fato convertidas. Por isto então, esta pluralidade de deuses é adotada, mas o que a palavra de Deus está chamando a atenção aqui é que este absurdo de rejeitar o Deus verdadeiro com o objetivo de substituí-lo por aquilo que não é Deus. O convite foi feito, mas a rejeição foi muito pessoal, dirigida a ele. Os motivos são demais. É claro que nós não vamos tomar tanto tempo agora para abordar estes motivos. Mas aqui no capítulo 18 de Lucas, os versos 22 a 24, nós vemos aqui um homem comprometido com o mundo, mas interessado na vida eterna, interessado no reino de Deus, com uma certa vontade de se salvar. Ouvindo-o, Jesus disse-lhe: uma coisa ainda te falta. Vende tudo o que tens, dá-o aos pobres e terás um tesouro nos céus. Depois vem e segue-me. Mas, ouvindo ele estas palavras, ficou muito triste, porque era riquíssimo. E Jesus, vendo-o assim triste, disse: quão dificilmente entrarão no reino de Deus os que têm riquezas. E rejeitou a Cristo por causa dos seus interesses terrenos. É um mundo que envolve, é um mundo que empana, é um mundo que seduz, e o homem se entrega e, portanto, não tem lugar para o reino de Deus em sua vida. Eu sei que muita gente gostaria de possuir os dois, mas graças a Deus que a posição de Jesus Cristo é única, porque ele se apresenta ressurreto dos mortos, soberano, único Senhor, ou ele ou nada. Ele é único. De modo que ou pró Cristo ou nada. Devido ao fato de que ele é o grande Deus soberano, onde ele põe o seu cetro para reinar. Nenhuma intrusão, mas tem a sua vez. Por isso então este moço preferiu escolher não se entregar a Cristo e continuar possuindo o mundo. Além do mundo, nós temos tantas outras coisas que impedem. No capítulo 1 de João, versículo 11, nós temos aqui Jesus rejeitado, mesmo pelo seu povo. Veio para o que era seu, e os seus não o receberam. Não o receberam. Jesus foi tristemente rejeitado. E rejeitado, como você pode observar, que o seu povo o perseguiu durante toda a sua vida e finalmente o levou para Pilatos crucificá-lo. E o tem rejeitado até agora. Em João 5,18,
você vai notar Cristo rejeitado por motivo de preconceito. De preconceito. Por isso, pois, os judeus ainda mais procuravam matá-lo, porque não somente violava o sábado, mas também dizia que Deus era seu próprio Pai, fazendo-se igual a Deus. 3 verdades. Ele é o Senhor do sábado, Deus realmente é o seu Pai, e Ele é igual ao Pai, dizendo: eu e o Pai somos um. Mas e agora? Os preconceituados não suportam a verdade que Jesus está apresentando. E você observa mais uma coisa, não é apenas uma rejeição aqui, é uma decisão de matá-lo. É um plano de acabar com ele. Este foi o papel dos seus próprios conterrâneos e da sua própria raça. Rejeitam. O rei mandou convidar a todos. E quando chegou a hora da festa, a primeira leva foi de pura rejeição. Em Lucas 4, de 25 a 30, você vai encontrar uma outra coisa aqui. Jesus foi rejeitado porque trouxe para nós a verdade. A humanidade não gosta da verdade. A humanidade tem se evoluído debaixo do governo do mentiroso Satanás, desde o Éden. Não se sabe o que é a verdade, e quando se chega diante dela, é aquele gesto desesperado de rejeição. O texto. Em verdade vos digo que muitas viúvas existiam em Israel nos dias de Elias, quando o céu se cerrou por 3 anos e 6 meses, de sorte que em toda a terra houve grande fome. E a nenhuma delas foi enviado Elias, senão a Sarepta de Sidom, a uma mulher viúva. E muitos leprosos havia em Israel no tempo do profeta Eliseu, e nenhum deles foi purificado, senão Naamã, o Ciro. E todos na sinagoga, ouvindo estas coisas, se encheram de ira, e levantando-se, o expulsaram da cidade e o levaram até o cume do monte, em que a cidade deles estava edificada, para ali o precipitarem. Ele, porém, passando pelo meio deles, retirou-se. Um pouco antes desta ocorrência, Jesus se apresentava no início do seu ministério ao povo judeu. Entrou na sinagoga e começou a pregar com autoridade a sua missão e a pregar com autoridade a graça regeneradora e redentora da humanidade. Eles, quando ouviram Jesus pregar assim, ficaram admirados. Mas admirados de quê? Não da verdade que ele dizia, mas do fato de que a nossa Nazaré, produzindo um homem que fala bonito assim. Essa era a admiração. E quando Jesus viu que este fato estava mais escandalizando do que salvando, porque a palavra escandalizar aí, tropeçaram no fato de ser Jesus um produto da terra, um produto nosso. E como fala bonito desse jeito, vejam que maravilhosos, não os ensinos dele, mas nós que temos produzido um homem desse aqui no nosso lugar. É assim. Aí Jesus abriu o outro lado da coisa e mostrou que, enquanto o profeta Eliseu servia o povo de Israel,
Nenhum leproso o procurou para buscar a misericórdia e a bênção de uma cura. Mas quem o procurou foi um gentio lá da Síria, lá de outras terras, lá de outro país, e veio a ser curado por Eliseu. Quando a bênção pertenceria ao povo de Israel, ninguém usufruiu desta bênção. Depois destacou também a viúva de Sarepta, no tempo do profeta Elias. Aquela mulher não era judia, ela não era israelita, ela era também estrangeira, ela era gentia, era gente de fora. E Jesus disse, durante aquela fome, muitas viúvas ali morreram de fome, mas Deus mandou providências para aquela viúva gentia, lá no meio do povo de Israel, junto ao profeta Elias. Aí eles ficaram bravos. Aí zangaram. Então você quer dizer que você veio e foi para os gentios, não para nós? E judeu não tolera isso. Se há uma coisa que está fazendo mal para o judaísmo neste mundo, é este cristianismo universal. Este cristianismo pegando nações aí sem distinção. Lá nos capítulos 9, principalmente de Romanos, que não vamos ler agora, está todo este enredo, até o capítulo 11, onde Paulo explica bem de perto, dizendo: eles rejeitaram, e esta mensagem se estendeu ao mundo em geral, e agora então os perdidos são alcançados. Nesta parábola Jesus contava a mesma coisa. E a princípio o convite era estendido aos filhos da casa de Israel. Mas eles o rejeitaram. Então foi estendido a todo mundo. Agora, quando a palavra de Deus nos mostrou esta rejeição, eu queria tratar com vocês sobre estes que tentam, que é a segunda classe de convivas ao reino de Deus, esses que tentam, mas não se qualificam para entrarem nesse reino. Aparece aqui, no versículo 11 do texto lido, quando o rei entrou para ver os convivas, viu ali um homem que não trajava veste nupcial. Esse até que foi longe. De certo se fez membro da igreja. De certo se fez um bom dizimista. De certo se fez um diácono. Um professor na escola dominical ou na igreja. Como era Nicodemos, Jesus ainda disse a ele: você é mestre em Israel e não sabe do novo nascimento. Foi isso que Jesus falou para Nicodemos. Quem sabe alguns até se fizeram pastores. Você vai encontrar isto na palavra de Deus. E neste caso, o nosso amigo entra até o terraço da festa, a sala da festa. E como não se pode entrar sem se passar a revista, e o Senhor não manda ninguém, porque se alguém não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. É Ele que vigia sobre esse fato. Ele
Ele não põe isso a cuidado de um anjo, porque de repente os brasileiros chegam lá e querem quebrar o galho. É Ele. É Ele. Isso não é nada de brasileiro. Todas as nações estão cheias desses que pretendem vulnerar o invulnerável. Não entra. Surge uma pergunta. Que cor era a veste dele, hein? A dele eu não sei. Eu sei da cor das vestes dos outros, porque a Bíblia aqui nos aponta. Em Apocalipse 22, 14 e 15, a gente pode ver até a cor aí designada. Bem-aventurados aqueles que lavam as suas vestiduras no sangue do Cordeiro, para que lhes assista o direito à árvore da vida e entre na cidade pelas portas. Fora ficam os cães, os feiticeiros, os impuros, os assassinos, os idólatras e todo aquele que ama e pratica mentira. A primeira coisa que nós estamos observando é que se trata de vestes absolutamente limpas. Irmãos, nós estamos numa época de aberração herética. Advogados do pecado das tribunas sacras, propondo que é no pecado que se vive e que se vai entrar neste lugar manchado. A Bíblia não aceita isto. Você não creia nesses mentirosos e incrédulos. Incrédulos porque não creem no poder purificador do sangue de Jesus. Incrédulos porque não creem no poder santo da vida de Jesus numa nova criatura. Eles não creem nesse poder. Por isto, duvidam. Por isto, gritam. Por isto, contestam e detestam esta verdade purificadora. Falo com muito zelo. Eles vão morrer, eles vão para o inferno. Porque jamais os advogados do pecado foram limpos. Se fossem limpos, seriam contra o pecado. Deus está me dizendo, você agora vai passar a escarnecer desses incrédulos que fazem questão de uma religião em pecado para se entrar no céu. Eles não creem no poder libertador de Cristo. Se crescem, admitiriam que esse Cristo, o que você acha destas vestes? Eram absolutamente limpas ou mais ou menos? A senhora quer mandar embora aquela empregada porque lava a sua roupa, mais ou menos. Não quer soltar aquela outra porque lava perfeitamente limpa. E Deus é quem põe os seus olhos em cima disto. E graças a Deus que os seus olhos vigiam estas coisas. Hebreus capítulo 4, verso 15. Eu disse 15, é o 13, por favor. Hebreus 4, 13. E não há criatura alguma encoberta diante dele. Antes, todas as coisas se estão nuas e patentes aos olhos daquele com quem temos que tratar. Ninguém vai enganá-lo. E esses incrédulos deviam temer. Religiosos profissionais deviam ter medo, porque vão dar contas dessas viandas torpes que têm colocado nos coxos dos seus rebanhos. Vão pagar muito caro. Não são apenas perdidos, mas causa da perdição.
a muitos. No livro de Zacarias, no capítulo 3, de 1 a 4, você vê aqui um sacerdote, já começa aí, é um ministro, não é? O sacerdote é o ministro da igreja. Um sacerdote de roupa suja no serviço do Senhor. Está ele. Deus me mostrou o sumo sacerdote Josué. Josué é o nome dele. O qual estava diante do anjo do Senhor, e Satanás estava à mão direita dele, para se lhe opor. Mas o Senhor disse a Satanás: o Senhor te repreende, ó Satanás. Sim, o Senhor que escolheu Jerusalém te repreende. Não é este um tição tirado do fogo? Ora, Josué, trajado de vestes sujas, estava diante do anjo. Tomou este a palavra e disse aos que estavam diante dele: tirai-lhe as vestes sujas. A Josué disse: eis que tenho feito que passe de ti a tua iniquidade, e te vestirei de finos trajes. De certo, a mãe lhe disse: porcalhão, você não sabe que no altar do Senhor não se pode ir sujo? Você lá só foi dar uma grande oportunidade ao diabo para te acusar, para te anular. Não tem jeito, meus amados. Deus, o reino de Deus, a obra de Deus, o altar de Deus, são basicamente limpos. E estes sujos querem tornar comum a corrupção nesses lugares. Coisas dessas nós vimos. Eu estou me lembrando daquela cena de Ezequiel, onde Deus disse para Ezequiel: você entra lá no fundo do templo e, meu Deus, o quadro é muito triste. Se fosse lá nos cortiços, lá nos bordéis, admitiríamos, mas é no altar do Senhor e na casa do Senhor. Estes torpes pregadores de pecado, para que o pecador entre no céu, para corromper o céu. Este nosso amigo tentou fazer isto. Ele não conseguiu, mas os teimosos são renitentes mesmo. Fazem questão de tornarem ao mesmo caminho, mas batem com a mesma cabeça na mesma parede. Vestes brancas, puras. Apocalipse 4:4. E ao redor do trono havia 24 tronos, e vi assentados sobre os tronos 24 anciãos vestidos de vestidos brancos, e tinham sobre as suas cabeças coroas de ouro. Quem fornece esta indumentária, meus amados irmãos, é a graça de Deus. Só Ele tem esta espécie de branco. Só Ele tem esta espécie de branco. Lá no capítulo 17 de Mateus, versículo 2, o apóstolo Pedro, juntamente com Tiago e João, viram esta arte perfeita do que é branco. E foi transfigurado diante deles. O seu rosto resplandecia como o sol, e as suas vestes tornaram-se brancas como a luz. A roupa de Jesus. Agora vemos esses sujos encostarem em Jesus e ainda chamando os outros para que venham na mesma situação, viverem não com Jesus. Não com Jesus. Apocalipse 3:18, o Senhor Jesus está dizendo: se você não tem condição de ser puro, vem buscar de mim, porque eu estou fornecendo isto a você.
aconselho-te que, de mim, compres ouro provado no fogo, para que te enriqueças, e vestidos brancos, para que te vistas, e não apareças a vergonha da tua nudez, e que unja os teus olhos com o colírio, para que vejas. O Senhor tem o branco para nos fornecer. Para que ninguém alegue, o Senhor exigiu traje a rigor, eu não tinha condições de manter-me e de sustentar traje a rigor, mas o Senhor está dizendo, vem, porque a veste branca eu também dou. Eu também forneço. E Apocalipse, capítulo 7, versículo 9. Depois dessas coisas vi, e eis grande multidão que ninguém podia numerar, de todas as nações, tribos, povos e línguas, em pé diante do trono e diante do Cordeiro, vestido de vestiduras brancas, com palmas nas mãos. Será que tinha algum talar por lá? Você sabe o que é talar? Talar significa diversas cores. Será que tinha alguém lá assim? Branco, branco, puramente branco. Eu tenho a impressão que isso é muito lindo. E por que ele escolheu o branco? Sabe por quê? Porque o branco é o que mais percebe contrastes, que mais percebe sujeira. Tem gente que não gosta de andar de branco. Sabe por quê? Porque é sujo mesmo. Não gosta do branco. Pastores chegarem na cara de renascidos e gritar, então você é santo? Isso não é pergunta de um pastor. Se esse pastor não é santo, ele também não pode ver o reino de Deus. Hebreus capítulo 12, verso 14. Isto não se pergunta. Isto é preciso possuir em abundância santidade, que equivale à pureza. Persegui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Se não for santo, não verá o Senhor. Se não é santo, vai para o inferno. Se não é esse puro aqui, não vê o Senhor. Nós não estamos brincando de religião. Nós estamos tratando de um negócio sério. Mas vamos terminar abordando apenas esse ponto. A casa se encheu. Aleluia. Vamos deixar de lado estes contraditores da verdade e da palavra do Senhor. Nós não temos tempo a perder com essa gente que não quer nada. O próprio Senhor Jesus aí mostrou nessa hora que é para buscar aqueles que vão mesmo chegar e vão mesmo experimentar. No livro de Apocalipse 7, versículo 13 e o 14. Um dos anciões tomou a palavra, dizendo: estes que se vestem de vestiduras brancas, quem são e de onde vieram? Respondi-lhe: meu senhor, tu o sabes. Ele então me disse: são estes os que vêm da grande tribulação, lavaram suas vestiduras e as alvejaram no sangue do Cordeiro. Eram sujos antes também. Eram sujos como prostitutas, eram sujos como toxicômanos, eram sujos como ladrões, eram sujos como hipócritas e mentirosos, falsários, eram sujos como qualquer outro. Mas foram lavados.
Porque o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, realmente nos purifica de todo pecado. E Ele nos lavou com amor. Lá em Apocalipse 3, 5 diz que Ele nos amou e em seu sangue nos lavou dos nossos pecados. Já citei o texto. Ele nos amou e em seu sangue nos lavou dos nossos pecados. Eu também fui um sujo assim. Eu também preguei que assim é que se ia aos céus. Eu também me enganei. Mas Ele me lavou. Eu creio no poder do seu sangue. O modernismo está aí. Modernismo teológico, sorrateiro, levantando dúvidas contra este poder purificador. Mas o Senhor vai levantar um povo purificado no seu sangue e vai mostrar a eles. E agora, em Efésios 2:13, este sangue nos trouxe um meio de aproximação. Mas agora em Cristo Jesus, vós que antes estáveis longe, já pelo sangue de Cristo chegastes perto. Em Isaías 59, 2 e 3, aliás, vamos ler somente o verso 2 por enquanto. Mas as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que vos não ouça. Você está vendo aqui na palavra de Deus que o pecado separa o indivíduo de Deus. A iniquidade afasta o indivíduo de Deus. E foi preciso o derramamento do sangue de Jesus para nos limpar de todo este pecado já existente. Teve que nos limpar para nos dar condições de aproximação. Ninguém se habilita se não estiver qualificado. E é a pureza do sangue de Jesus que nos leva não a vivermos agora apenas lavados, porque se você lavar um porco, daqui a pouquinho ele está sujo de novo. Mas nós temos aqui, nos aproximamos dele, e em João 12:32, ele nos atraiu para si. Aleluia! Esse é um ponto maravilhoso. É que pelo sangue de Jesus, eu vi condição de me aproximar de Jesus, mas vi também Jesus me atraindo com seu amor para si. Eu pude me aproximar, não somente da cruz, mas de Jesus, e ser introduzido nele. Alguém leia. E eu, quando for levantado da terra, todos atrairei a mim mesmo. Pelo sangue tivemos condições de nos aproximar, e agora Ele nos atraiu para si. A religião verdadeira da Bíblia é em Cristo. Por isso Ele nos atraiu para ficarmos nele. Porque se alguém está em Cristo, Nova criatura é. Só se pode ser nova criatura em Cristo. Eu creio no amor de Cristo, eu gosto de Jesus Cristo, eu amo Jesus Cristo, eu trabalho para Jesus Cristo, tudo aí está fora de Cristo. Isso se chama religião. Agora a regeneração não, é em Cristo. Eu até que não sou nada, não faço nada disto, mas eu estou nele, ele me atraiu. Interessante que a obra é inteiramente dele, eu não fiz nada. É a sua graça. Porque graça é Deus dando e fazendo tudo a quem nada merece. Ele teve que fazer tudo. E ainda a palavra de Deus nos mostra em 1 Pedro 2:24.
carregando Ele mesmo em seu corpo sobre o madeiro os nossos pecados, para que nós, mortos aos pecados, vivamos para a justiça. Por suas chagas fostes sarados. No centro deste versículo está escrito: para que nós, mortos aos pecados, vivamos para a justiça. Você viu aí? Para que nós, mortos aos pecados, vivamos para a justiça. Vamos todos falar muito forte. Vamos. Para que nós, mortos aos pecados, vivamos para a justiça. Quem pode viver para a justiça? Quem morre em Cristo. Romanos 6:7. Se não morre em Cristo, não vive para a justiça. Tem religião, mas vida para a justiça não. Só morrendo em Cristo. Porque aquele que está morto está justificado do pecado. É isso. Amém. Cremos na palavra de Deus. Agora, nós temos João capítulo 3, versos 3 e 5. Para que nos atraiu, para que nos fez morrer, exatamente para nos renascer. Porque a única senha que nos admite entrada para o reino de Deus é esse novo nascimento. Eu sei que os torpes e heréticos querem outros meios para se entrar no reino de Deus, mas Deus nunca admitiu, nem sequer, uma comparação com esta única verdade, que é novo nascimento para entrar no reino de Deus. Sine qua non. A isto respondeu Jesus: em verdade te digo que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Respondeu Jesus: em verdade te digo, quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Eu outro dia fiquei com saudade de um versículo na Bíblia. Fui correndo a encontrar-me com ele. Assim como quem fica longe de um amigo um tempo, não é? Eu fiquei com saudade de 1 João 3,3. Corri lá. Saudei-o com tanto carinho, com tanto gosto, com tanto prazer. Achou? É esse. E qualquer que nele tem esta esperança, purifica-se a si mesmo, como também ele é puro. Ah, nós precisamos repetir isso. Vamos lá? E qualquer que nele tem esta esperança, purifica-se a si mesmo, como também ele é puro. Em nome do Senhor Jesus Cristo, não deixamos por menos. Pureza é o estado em que a salvação verdadeira de Jesus Cristo coloca o homem, a mulher. Pureza é o estado em que cada um precisa comparecer na presença de Deus para entrar no seu reino. Porque também o seu reino é um reino de eterna pureza. E você ainda quer brincar com a sua alma e com a sua eternidade? No século passado, os irmãos pregaram muito o texto de Salmo 51:10, mas sempre a primeira parte desse texto. As igrejas viviam a vibração dessa pureza.
tanto do sangue como da salvação de Jesus. E nenhuma pessoa deveria entrar na igreja sem a resposta dessa oração do Salmo 51:10. Não se deixava entrar, não. A igreja de Deus não é chiqueiro. Não devia entrar. E não entravam. Cria em mim, ó Deus, um coração puro. Só. Cria em mim, ó Deus, um coração puro. E ainda Jesus cita lá nas bem-aventuranças: bem-aventurados os puros de coração, porque esses verão a Deus. Agora você quer manter a sua religião a seu modo, a modo dos seus heréticos líderes? Faça-o. Mas tenha certeza que com impureza você não verá a Deus, com impureza você não poderá chegar ao reino de Deus. Nós temos aqui 3 classes de convivas ao reino de Deus, mas que nos interessa mesmo é só uma, não é verdade? Aqueles que nasceram de novo, aqueles que encontraram uma vestimenta pura, que é exatamente a vida do Senhor Jesus Cristo no seu interior, transbordando uma manifestação de pureza e condição de se entrar no seu reino. Você que tem uma vida impura, deixe desse malabarismo. Você não tem céu. Não é possível entrar no céu com pecado de jeito nenhum. Você que tem tolerância para com certos pecados na sua vida, não vai brincando com Deus. Ele não vai aceitar as suas pândegas. Você está reprovado agora. E bendita a hora que você está me ouvindo, porque se não for puro não entra no reino de Deus. Não é exigência minha. Você ouviu a palavra e ela vai operar. Curve a sua cabeça nesta oração e fale bem forte agora nesta oração: cria em mim, ó Deus, um coração puro. Fale agora: cria em mim, ó Deus, um coração puro. E você vai dizer a Deus: eu não te deixarei enquanto não me deres esta bênção. De certo, ela não é um absurdo, ela não é uma utopia, ela é um fato. Tem misericórdia de mim. Cria em mim, ó Deus, um coração puro. Pai querido, tu vais fazer esta obra, porque há muita alma sincera aqui que está te buscando. Há muitas pessoas que estão vivendo no pecado, mas que desejam ser livres. E é por isso, meu Deus, que nós clamamos em favor destas vidas. Cria-lhes este coração puro e faze-as felizes, porque é isto que nós desejamos a todos, como tu desejas a todos. Pai, nós te amamos e temos certeza que tu fazes esta obra para a tua glória. Em nome de Jesus. Amém. Amém.